Desde que o mundo é mundo, o ser humano tem essa mania curiosa de transformar sentimentos em objetos. E foi justamente assim, entre perdas e afetos profundos, que nasceram as bonecas Reborn. As bonecas Reborn não são bebês humanos, são bonecas. A origem delas remonta aos Estados Unidos, por volta da década de 1990, quando artistas e mães começaram a modificar bonecas comuns para que se parecessem com bebês reais. Era uma tentativa de preencher ausências, de trazer um pouquinho da vida de volta aos braços. Um gesto simples, mas carregado de amor e simbolismo. Com o tempo, esse movimento foi ganhando força e saindo das mãos amadoras para os ateliês especializados. Surgiram técnicas minuciosas de pintura, escultura, implantação de fios de cabelo, entre outros processos que conferiam um realismo impressionante às bonecas. E não era só estética, não. Era emoção pura. Era como ver um recém-nascido que não chorava, mas despertava o instinto de cuidado de qualquer um que o olhasse. Não é exagero dizer que cada boneca Reborn carrega uma história, quase como uma alma simbólica. Hoje, essas bonecas são procuradas no mundo inteiro, seja por colecionadores apaixonados, por terapeutas ou por quem simplesmente sente um vazio no colo. A prática, que começou quase como um desabafo emocional, hoje é uma arte valorizada. E olha, tem até fila de espera para conseguir uma dessas. Mas o que será que faz uma boneca Reborn ser tão incrivelmente parecida com um bebê de verdade? Criar uma boneca Reborn é como dar vida a algo que, tecnicamente, nunca respirou. Parece exagero, mas quem já viu uma de perto entende o impacto. Tudo começa com o que chamam de Kit Reborn, uma espécie de molde em vinil cru, sem pintura, sem alma ainda. Os olhos, os bracinhos, as pernas, a cabeça, tudo vem separado, esperando por um artista que transforme aquele amontoado de partes em um bebê realista. E olha, não é qualquer tinta que serve para isso, viu? É usada tinta especial termoativada, aplicada camada por camada, como se estivesse pintando a pele por dentro. Depois da pintura, vem uma das etapas mais delicadas, o enraizamento. Pensa só na paciência que é implantar, fio por fio, cabelos de mohair, um tipo de lã finíssima vinda de cabras angorá, usando uma agulha tão fina que parece invisível. E cada fio é posicionado respeitando o crescimento natural do cabelo humano. Tem artista que leva dias só para fazer isso. É nesse momento que a boneca começa a ganhar personalidade, com o movimento do cabelo, o jeitinho que cai na testa ou atrás da orelha. Tudo conta. Mas não para por aí. O corpo é montado com enchimentos que simulam o peso real de um bebê. Sim, peso. Geralmente com materiais como microesferas de vidro e algodão siliconado. Algumas vêm até com dispositivos sonoros que imitam a respiração ou o chorinho de um recém-nascido. Outras, mais sofisticadas, ganham um leve cheirinho de talco ou leite. Isso tudo para quê? Para enganar os sentidos. Para confundir o cérebro por um segundo e fazer você acreditar que aquilo é mais do que vinil e tecido. E se você acha isso impressionante, espera até saber quais materiais tornam esse realismo possível. Por trás de toda a magia das bonecas Reborn, existe um universo inteiro de materiais cuidadosamente escolhidos. E não é qualquer coisa, não. Cada item tem uma função exata, não apenas para garantir o realismo, mas para proporcionar uma experiência sensorial completa. O principal material da estrutura é o vinil siliconado, que traz uma textura mais suave e maleável, simulando com perfeição a maciez da pele de um bebê. E não é só a textura que importa, mas também a forma como esse material reage à luz, criando sombras e brilhos que dão profundidade ao rosto, às dobrinhas, aos pezinhos. E acredite, até o vermelhidinho das bochechas, as veias azuladas, sob a pele e as manchinhas nas mãos são produzidas com tintas especiais, como a Genesis Heat Set Paint, que são ativadas com calor. São camadas e mais camadas,
aplicadas com esponjas e pincéis minúsculos, até que a boneca ganhe um tom de pele absolutamente natural. Já para os olhos, quando fixos, utiliza-se vidro alemão ou acrílico ultra realista, que refletem a luz como se tivessem umidade. E para os que se mexem? O processo é ainda mais técnico, exigindo encaixes específicos e lubrificação interna. O cabelo, como já comentei antes, normalmente é feito com mohair e pode variar entre os mais lisos, ondulados ou até crespos. Para a montagem do corpo, há quem use tecido suede articulado, que oferece flexibilidade nos movimentos dos membros. O enchimento é um espetáculo à parte. Microesferas de vidro para dar peso ao corpinho e um toque gelatinoso na barriga, simulando órgãos internos. Isso sem contar com o aroma. Alguns artistas colocam sachês escondidos para liberar o cheirinho de bebê. Uma loucura de detalhes, não? Agora, de onde será que surgiu a ideia de transformar tudo isso em arte terapêutica? Quando alguém olha uma boneca reborn pela primeira vez, é comum pensar: é só um brinquedo muito realista. Mas quem conhece de verdade esse universo sabe que vai muito além disso. Essas bonecas têm um papel surpreendente na saúde emocional de muita gente. Em clínicas de geriatria, por exemplo, são usadas com idosos que sofrem de Alzheimer. O efeito é comovente. Ao segurar uma reborn no colo, muitos pacientes resgatam memórias antigas, sentimentos de acolhimento e até ganham uma nova razão para se comunicar, cuidar e interagir. É como se o toque macio e o peso no colo despertassem o instinto mais humano de todos, o de amar. Não são apenas os idosos que se beneficiam. Mulheres que sofreram perdas gestacionais, mães que vivem o luto silencioso ou pessoas com dificuldades emocionais também encontram nas reborns uma forma de terapia não invasiva. Psicólogos e terapeutas ocupacionais têm usado essas bonecas como ferramentas auxiliares em tratamentos de depressão e ansiedade. A ideia é simples, mas poderosa. O cuidado com a boneca estimula o afeto, reorganiza rotinas e devolve propósito a pequenos gestos diários. Já viu quando alguém começa a se sentir vivo de novo ao cuidar de uma planta? É mais ou menos por aí, só que ainda mais profundo. E tem mais. Algumas pessoas que nunca puderam ter filhos ou que enfrentam dificuldades de vínculo afetivo veem nas bonecas uma chance de criar laços. Não se trata de ilusão, como alguns críticos apressados dizem, mas de um elo simbólico entre o vazio e o afeto. Há vídeos emocionantes na internet mostrando o momento em que uma pessoa recebe sua reborn personalizada. E não tem quem fique com o olho seco. Só quem já precisou de conforto no silêncio entende o poder que essas criações têm. Mas a jornada das reborns não parou aí, porque elas também viraram objeto de desejo e luxo em muitos cantos do mundo. O que começou como um gesto de carinho e uma ferramenta terapêutica, aos poucos, foi conquistando um novo espaço, o universo do luxo. Hoje, existem bonecas reborn que custam mais do que um smartphone de última geração. Algumas chegam a ultrapassar os R$ 10.000, dependendo do grau de realismo, da reputação do artista e da personalização envolvida. Não é exagero, não. Tem gente que paga esse valor com gosto, porque enxerga a boneca como uma obra de arte única. E, de fato, cada reborn é feita à mão, com dedicação minuciosa e horas, às vezes dias, de trabalho artesanal. O mercado de colecionadores é um capítulo à parte. Pessoas do mundo inteiro formam grupos em redes sociais, fóruns e feiras especializadas, onde expõem suas reborns com orgulho. Trocam dicas, compartilham experiências e, claro, disputam as mais cobiçadas. Alguns artistas reborn são verdadeiras celebridades dentro dessa comunidade. Seus trabalhos são reconhecidos instantaneamente pelo estilo, pelos detalhes, pela assinatura invisível deixada na expressão do bebê. É quase como reconhecer a pincelada de Van Gogh ou o traço de Da Vinci, só que em forma de boneca. Tem gente que leva isso ao pé da letra mesmo,
Investe em carrinhos de bebê reais, roupas de grife em miniatura, enxoval personalizado e até ensaios fotográficos. Já ouviu falar em Baby Showers Reborn? Pois é, existem. É um universo paralelo, onde o cuidado e o encantamento se misturam com status e exclusividade. Algumas famílias até constroem pequenos quartinhos temáticos só para suas reborns. Pode parecer estranho à primeira vista, mas quem mergulha nesse mundo entende. Não é sobre ter uma boneca, é sobre viver uma experiência. Agora, se você acha isso curioso, vai se surpreender ainda mais com os artistas por trás dessa arte tão singular. Por trás de cada boneca reborn existe um artista, ou melhor dizendo, um escultor da emoção. E, curiosamente, muitos desses talentos começaram de forma totalmente autodidata, movidos pela paixão. São mulheres e homens, muitas vezes desconhecidos, do grande público, mas que carregam um dom raro nas mãos. A capacidade de transformar materiais frios em algo que parece pulsar. A maioria não fez faculdade de artes plásticas ou design. Aprenderam na prática, no erro, na repetição incansável até alcançar o nível de perfeição que emociona até quem não entende do assunto. Existem nomes consagrados no mundo das reborns, como a escultora alemã Elisa Marx ou a norte-americana Bonnie Brown, que criam os moldes, os famosos kits, usados por artistas do mundo inteiro. Esses moldes são o ponto de partida para outros artesãos que personalizam cada detalhe da pintura, do cabelo e do acabamento. Muitos desses profissionais têm fila de espera de meses, às vezes anos, para uma encomenda. E não é à toa. Suas criações são vendidas como se fossem obras originais, com certificado de autenticidade, edição limitada e até número de série. Um verdadeiro mercado de arte. E o mais bonito? Muitos desses artistas se dizem realizados ao ver o impacto que suas bonecas causam na vida das pessoas. Já ouvi relatos de artesãs que choram junto com suas clientes ao entregar uma reborn. Não. É só trabalho. É missão. Uma mistura de técnica e sensibilidade, onde cada detalhe importa. E se você pensa que isso acontece só lá fora, está enganado. O Brasil tem ganhado destaque no cenário reborn internacional, com artistas que criam bonecas tão realistas que chegam a ser confundidas com bebês verdadeiros nos aeroportos. Pode parecer estranho para quem está de fora, mas o laço que se forma entre uma pessoa e sua boneca reborn é, muitas vezes, comparável ao que se sente por um ser vivo. Não se trata apenas de um objeto bonito, mas de um elo afetivo, construído com cuidado, tempo e intenção. Tem gente que conversa com a boneca, a coloca para dormir, a veste com carinho. Isso, claro, confunde os desavisados, que acham que é exagero ou fantasia. Mas a verdade é que esse tipo de afeto tem base real na psicologia. Chama-se vínculo simbólico, uma conexão emocional legítima, criada a partir da necessidade de cuidar e se sentir importante. O mais fascinante é que esse vínculo não escolhe idade nem condição. Jovens, adultos e idosos criam relações com suas reborns por razões muito diferentes e todas profundamente válidas. Uma jovem que sofre de ansiedade pode encontrar conforto nos momentos em que dá banho na boneca. Uma mulher que não pôde ter filhos pode sentir que está preenchendo um espaço. Um idoso pode sentir companhia. E mais do que isso, há quem diga que a presença da reborn em casa traz paz, organiza rotinas e até ajuda a combater crises emocionais. Não é magia, é neurociência. O cérebro responde ao toque, à rotina e à simbologia com alívio real. Claro, com o tempo o apego cresce. Algumas pessoas chegam a montar álbuns de fotos com suas reborns, como fariam com um bebê de verdade. Outras as levam para passear. Compram roupas especiais e fazem pequenos rituais diários. Não se trata de ilusão ou fuga da realidade, mas sim de criar propósito. Algo para cuidar, para se dedicar, para amar, mesmo que simbolicamente. E cá entre nós, quem não precisa de algo assim, de vez em quando? Agora,
Esse vínculo emocional também levanta muitas questões e até críticas. Apesar de toda a beleza, o cuidado e o impacto positivo que as bonecas Reborn proporcionam, elas não escapam das polêmicas. E como tudo que foge do padrão, despertam julgamentos. Uma das principais críticas é sobre o suposto exagero emocional de quem trata essas bonecas como filhos. Tem quem diga que é doentio, que beira a loucura. Mas será que é justo medir o vínculo emocional do outro com a régua da nossa própria compreensão? Psicólogos afirmam que, em vez de ser uma fuga, muitas vezes é um caminho de cura. E cá entre nós, se algo ajuda a pessoa a viver melhor, quem somos nós para criticar? Outro ponto que gera debate é o valor dessas bonecas. Como uma peça pode custar tanto, chegando a cifras de 4, 5 dígitos? A resposta é simples para quem entende de arte: tempo, técnica, escassez e valor simbólico. Assim como uma pintura pode valer milhões, uma Reborn representa horas de trabalho artesanal, materiais importados e uma entrega emocional que não se mede. Claro, existe quem se aproveite do mercado para inflacionar preços, como em qualquer nicho de luxo. Mas dizer que todas são supérfluas ou frescura é, no mínimo, desconhecer a profundidade dessa arte. E o barulho não para por aí. Já houve casos em que pessoas foram repreendidas em lugares públicos por estarem com suas bonecas no colo. Algumas chegaram a ser abordadas por policiais, achando que se tratava de um bebê abandonado ou em perigo. Também há discussões éticas envolvendo o uso de Reborns em vídeos ou redes sociais, principalmente quando expostos de forma que imita a vida real. Para alguns, isso beira o sensacionalismo. Para outros, é apenas uma forma de expressão, legítima. E entre esses extremos, nasce a grande pergunta: onde está o limite entre arte, afeto e exagero? Criar uma boneca Reborn é como dar vida a um projeto cheio de intenção e detalhe. Tudo começa com o chamado Kit Reborn, que nada mais é do que um conjunto de partes cruas: cabeça, braços, pernas e, às vezes, o tronco. Esses kits são moldados em vinil siliconado de alta qualidade, esperando a mágica acontecer. E essa mágica começa com pintura em camadas, feitas uma a uma com tintas especiais. A cada camada surgem veias, rubores, manchinhas de pele, marcas de nascença. É um trabalho de paciência quase cirúrgica. Imagine pintar um fio de cabelo por vez. Agora imagine repetir isso por horas. É nesse nível. Depois da pintura, vem a implantação dos cabelos, conhecida como rooting. É aí que o artista insere, fio por fio, cabelos naturais ou sintéticos, usando uma agulha tão fina que mais parece uma extensão dos dedos. Só esse processo pode levar dias. E, por fim, a montagem. O vinil é aquecido, o corpinho é recheado com materiais que simulam peso e textura humana. Pode ser fibra siliconada, vidro moído, pelúcia especial. Alguns artesãos ainda colocam sensores de som ou batimentos cardíacos para aumentar o realismo. Já outros preferem manter tudo o mais simples possível, focando no visual e no toque. O resultado? Uma peça única, com personalidade própria. Nenhuma Reborn é idêntica à outra. Mesmo quando dois artistas usam o mesmo molde, os detalhes do rosto, da pintura, do olhar, tudo muda. É como um retrato feito à mão. Tem alma. E para os clientes, saber que aquela boneca foi feita especialmente para eles é o que torna tudo tão valioso. Tem gente que acompanha o processo de criação com fotos diárias, como se fosse uma gestação à distância. Outros preferem o mistério da surpresa. E mal sabem eles que, nos bastidores, o artista vive um misto de ansiedade, orgulho e amor. Mas, antes de tudo isso existir, houve uma origem. E essa origem tem um lugar específico no mapa. Tudo tem um começo. E no caso das bonecas Reborn, esse início foi tão silencioso quanto surpreendente. Acredita-se que o movimento começou nos Estados Unidos,
lá pelos anos 1990, quando um grupo de artistas começou a modificar bonecas de vinil para que parecessem mais realistas. Eles lixavam o rosto, refaziam a pintura, implantavam cabelos de forma artesanal. Naquela época, não existiam os kits prontos de hoje. Era tudo na base da tentativa e erro. Essas bonecas eram chamadas de reborning dolls, o renascimento de uma boneca transformada em algo novo, mais próximo da vida real. Com o tempo, esse nicho se expandiu. A internet deu um empurrão enorme, permitindo que artistas compartilhassem técnicas, fotos e materiais com o mundo. E aí não teve volta. Surgiram feiras especializadas, lojas online, cursos, fóruns e toda uma cultura reborn. Países como Alemanha, Inglaterra, Austrália e Brasil logo entraram no circuito, cada um com seus estilos e particularidades. Mas os Estados Unidos ainda mantêm o posto de pioneiros, tanto na inovação quanto na quantidade de artistas atuando. Lá, inclusive, muitas bonecas reborn são exibidas em galerias de arte, tratadas com o mesmo respeito de uma escultura de bronze ou uma pintura a óleo. Curiosamente, o movimento cresceu não só entre artistas plásticos, mas também entre psicólogos, terapeutas e educadores. Isso porque logo se percebeu que essas bonecas tinham um potencial enorme para tocar emoções, especialmente em contextos delicados. Foi daí que nasceram as primeiras iniciativas de usar reborns em tratamentos terapêuticos. Em clínicas de geriatria, por exemplo, essas bonecas têm sido usadas como ferramenta terapêutica para pacientes com Alzheimer. O simples ato de segurar uma reborn pode ativar memórias afetivas, reduzir a ansiedade e até melhorar o humor. Não é à toa que muitos profissionais da saúde passaram a enxergar nelas um recurso valioso. Elas não curam, claro, mas acolhem. E isso, muitas vezes, é tudo de que alguém precisa. O mesmo vale para pessoas enlutadas. Há mães que perderam filhos e encontraram nas bonecas reborn uma maneira de ressignificar sua dor. Em vez de fugir da lembrança, elas transformam a saudade em cuidado simbólico. Já ouviu falar de terapia do abraço? Pois é. O toque, o cheiro, o peso de uma reborn pode gerar um efeito calmante, liberando ocitocina, o hormônio do amor e da conexão. E diferente de uma foto ou de uma lembrança abstrata, a boneca está ali, no colo, nos braços. É tangível, concreta. E isso, no processo de luto, faz uma diferença enorme. Em contextos de ansiedade, depressão ou até autismo, o impacto também é significativo. Algumas pessoas usam as bonecas como âncora emocional. Em situações de estresse, saber que podem segurar algo familiar e confortável faz com que se sintam mais seguras. É como carregar um pedaço de casa consigo. E o mais bonito: essa aplicação terapêutica não exige palavras. Mesmo em casos onde o paciente tem dificuldades de comunicação, a presença da reborn fala por si. E quando algo tem esse poder, é natural que ganhe espaço em outros campos também. Quando uma ideia se torna culturalmente relevante, ela ultrapassa fronteiras e vai parar nas telas. E com as reborns, não foi diferente. O cinema e a TV, sempre atentos ao inusitado e ao emocional, já exploraram o universo das bonecas reborn, em produções que misturam drama, curiosidade e até suspense. Um exemplo é o seriado Servant, da Apple TV+, onde uma boneca reborn é tratada como se fosse um bebê real, despertando sentimentos ambíguos no espectador. Esse tipo de narrativa escancara o poder simbólico dessas bonecas e como elas mexem com as nossas emoções mais profundas, do amor à estranheza. Mas não é só na ficção que as reborns brilham. No YouTube, no Instagram e até no TikTok, milhares de criadores de conteúdo compartilham suas rotinas com as bonecas, trocando fraldas, passeando, contando histórias. E o mais curioso, há um público fiel que acompanha tudo isso com carinho e interesse. São vídeos que muitas vezes misturam o lúdico com o terapêutico, mostrando como o vínculo com essas bonecas pode ser real e reconfortante. Alguns canais chegam a ter milhões de visualizações.
É um universo que desperta curiosidade, mas também empatia. Afinal, quem nunca quis cuidar de algo ou alguém, mesmo que simbolicamente? Além disso, as redes sociais ajudaram a dar voz a artistas e colecionadores do mundo todo. Hoje, é possível acompanhar o trabalho de mestres da arte Reborn na Rússia, no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos. Tudo em tempo real. Os bastidores da criação, os tutoriais, os desafios do processo, tudo é compartilhado com um tom humano, acessível, quase íntimo. Isso transformou o que antes era um hobby discreto em uma comunidade global vibrante. E aí, depois de tudo isso? Você ainda acha que as bonecas Reborn são só brinquedos? Talvez agora seja possível enxergá-las com outros olhos. Não apenas como bonecas hiperrealistas, mas como representações vivas de sentimentos profundos. Amor, saudade, cuidado, arte. Para alguns, são formas de expressão. Para outros, refúgio emocional. E há quem veja exagero, há quem veja beleza. Mas no fim das contas, o que elas revelam é muito mais sobre nós do que sobre elas. Sobre nossas carências, nossos vínculos, nossas dores e a eterna necessidade humana de amar e ser amado, mesmo que através do silêncio de uma boneca. E entre esses extremos, fica a grande pergunta no ar. Onde está o limite entre arte, afeto e exagero? Se você curtiu essa reflexão, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que também vai se surpreender com esse universo. E não se esquece de se inscrever no canal, porque aqui a gente revela o lado curioso, inusitado e muitas vezes invisível do mundo ao nosso redor. Até a próxima curiosidade!